qual que é a implicação em usar PT100 em indústrias que têm processos que têm vibração. O que é vibração em processo? Vamos entender primeiro o que é vibração. O meu processo tem ou não vibração? Como é que eu faço para saber que ele tem ou não vibração? Imagine o seguinte, vamos supor que eu tenho o motor de um carro, né, e o carro seja um carro novo. É daqueles carros que você liga o motor e você não escuta que o motor está ligado. Quando você coloca a mão no capô do carro, próximo do motor, você sente aquela vibração. Uma vibração que é suficiente para que o PT100 ele quebre. Vamos pegar aqui um cabeçote com um rosco e uma bainha, onde dentro dele tem um PT100. Vamos imaginar que ele seja formado por fios isoladores e o sensor PT100 de cerâmica, por exemplo. Existe o de filme, que está aqui, olha, pequenininho, e existe o cerâmico. Vamos olhar aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre vibração. Quando o sensor PT100 quebra, não é que ele quebra o sensor, ele quebra a ligação aonde está o fio. O ponto mais frágil que tem num PT100 é a ligação. Qual a vantagem do bulbo cerâmico com o bulbo de filme? O bulbo cerâmico, ele tem um rabicho um pouquinho mais grosso do que os bulbos de filme. Então, para vibração lá no passado, era comum eu usar sensor PT100 cerâmico, aonde eu tinha problema de vibração. O que é de mais importante quando a gente fala de indústria alimentícia, indústria farmacêutica ou indústrias que tenha no seu processo vibração, como a gente falou do motor do carro, e muita umidade, existe uma forma de resolver esse problema, principalmente em temperaturas de 180, 200, 220 graus aí, 220 graus até seria mais ou menos um valor coerente, aonde a gente se utiliza de uma montagem que eu denomino aí revestimento de teflon fundido MFA. Como é que eu sei que eu tenho um problema de umidade no meu processo? É muito comum, aonde eu tenho problema de umidade, ela encharca o sensor e dá baixa isolação. Essa baixa isolação, ela faz com que a medida do sensor no aparelho, ela comece a variar. Quando a gente tem no nosso processo sensores PT100, aonde a temperatura que ele está indicando, ela começa a variar, a gente costuma dizer que o sensor ele ficou louco, ele começa a variar na sua temperatura. Isso é devido à umidade, por excesso de umidade, por exemplo, no chão, essa umidade, ela acaba evaporando e eu fico com um índice de umidade no ar muito alta, que também pode prejudicar o sensor. Ela pode estar no ar, em locais próximos ao litoral, por exemplo. Eu tenho um caso que a gente fornecia sensores de temperatura PT100 e era uma empresa no Nordeste que ficava às margens do litoral. O sensor saía bom da empresa, chegava lá, na hora de instalar, era comum esse sensor dar variação de temperatura. Às vezes ela entra até pela isolação do cabo. Essa umidade, se ela atingir o sensor, ele começa a variar na temperatura. Por exemplo, se eu tiver um processo, por exemplo, uma autoclave, onde eu meço temperatura e lá eu tenho também pressão, né, e umidade dentro dela, essa umidade ela pode entrar dentro do PT100 através da isolação do cabo. Como eu tenho pressão, ela pode ir bombeando dentro do cabo até atingir o sensor.